Olá, Ministério Dipper em ação. Muito obrigado por você estar conosco no nosso canal do YouTube da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Irajá. Eu sou o professor José Figueiredo, professor auxiliar da classe de jovens, e é um privilégio, é um prazer estar com você mais uma vez aprendendo da Palavra de Deus. Bem, hoje nós vamos continuar nossos estudos com a revista Tudo Entregarei, lição 12. E a lição 12 vai tratar de uma pergunta para nós. E aí? Imposto ou ato de culto? E aí? Vamos tratar de quê? Vamos tratar do dízimo ao Senhor. É um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, que é um assunto real, um assunto vivo, e nós vamos estar aprendendo muito juntos hoje com esse estudo. Mas antes de fazermos qualquer coisa, eu quero convidar você a estar orando comigo, pedindo a direção de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor possa estar conduzindo esse estudo, Senhor, em nome de Jesus, conduzindo meu irmão e a minha irmã, onde quer que eles estejam assistindo esse estudo. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, e para nós começarmos, eu quero convidar você a estar lendo comigo o versículo-chave desse estudo, que é Provérbios 3:9, que diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. E qual que é o objetivo dessa lição hoje? É nós valorizarmos o dízimo como ato de culto e tornar consciente do privilégio que é levá-lo à casa de Deus. Então, hoje, nós vamos sair daqui com esse sentimento de que é um privilégio nós entregarmos o dízimo. É um privilégio nós abençoarmos a casa do Senhor. É um privilégio nós darmos. É um privilégio nós participarmos da obra desse Deus que tem feito muito por nós. Bem, e para nós começarmos essa lição, e para nós iniciarmos, eu quero dizer para você que cultuar a Deus é algo muito bom. Adorar a Deus é algo maravilhoso. Adorar a Deus é algo que vem de dentro, algo muito espontâneo. Porque Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E é interessante que algumas religiões, elas têm muito isso, quando nós falamos de pessoas que adoram outros deuses ou entidade, de entregar algo, de dar algo, de fazer algo por sua entidade ou por seus deuses. Isso aí é real. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e para o Senhor, nós entendemos que não existe culto sem entrega. Ou seja, não existe culto sem que eu participe ao Senhor alguma coisa. E é interessante que na antiga aliança, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, né, conforme você queira falar, o culto que os israelitas ofereciam a Deus, eles sempre ofereciam alguma coisa, ofertava boi, carneiro, levavam alguma coisa, inclusive também o dízimo. Isso aí nós vamos tratar hoje. A Bíblia fala em Atos 20:35 que é melhor dar do que receber. Olha só que privilégio. É melhor você dar ao Senhor, é melhor você entregar ao Senhor do que receber. Entregar o dízimo é uma bem-aventurança para nós. Sabe por quê? Porque nós entregamos o dízimo com alegria. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Sabe, quando você entregar o seu dízimo, a sua oferta, faz com alegria, entrega com alegria. E nessa noite nós vamos estar passeando em 4 temas. Vamos falar sobre o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, o dízimo na Antiga Aliança e o dízimo no Novo Testamento.
e vamos concluir com Malaquias 3:10. Olha só que bom, que estudo maravilhoso. Então, eu queria começar a primeira parte falando um pouquinho sobre Abraão, né? Falando sobre como que foi essa entrega de Abraão, como foi esse dízimo de Abraão, como que isso aconteceu. E eu queria estar convidando você a estar lendo comigo Gálatas 3:17, que diz assim: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Ou seja, o que esse versículo diz de Gálatas 3:17? Primeiro, muitos dizem, você já deve ter ouvido isso, que não entregam o dízimo porque o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Só que isso não é verdade. O dízimo iniciou com Abraão, conforme diz Gálatas 3:17, há 430 anos de Moisés. Então, e outra coisa, Abraão reconhecia, entregava o dízimo, reconhecendo que Deus é o Senhor, que Deus é o Deus dono de todas as coisas. Olha só que bonito. Bem, e aí eu queria dividir esse estudo da seguinte forma. Primeiro, por que Abraão entregou o dízimo? Por que Abraão fez isso? Por que Abraão teve essa espontaneidade de entregar o dízimo? Primeiro, porque ele reconheceu que quem era Deus e que Deus era dono de tudo, conforme nós falamos anteriormente. Vamos ler um texto? Eu quero convidar você a estar lendo comigo Gênesis 14, de 18 a 20, que diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhes deu o dízimo. Bem, aqui nós entendemos que Abraão estava reconhecendo o poder, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus era dono de todas as coisas, e Abraão, com isso, Abraão voluntariamente entregou o dízimo de tudo. E nós podemos trazer essa lição para nós hoje. Sabe, eu quero falar para você que de repente você ainda não entendeu essa questão de dízimo. De repente na sua vida você ainda não trouxe isso para você. Eu quero te dizer que quem te dá saúde para você trabalhar, quem te dá força para você trabalhar, quem te dá emprego, quem te dá dinheiro, é o Senhor, dono de todas as coisas. Interessante aqui, que eu acho muito bonito nessa parte de Abraão, é que ele declara que Deus é o Criador dos céus e da terra, e é a verdade, Deus é o Criador dos céus e da terra. Outra coisa, Deus que entregou seus inimigos em suas mãos, e quantas vezes nós passamos por dificuldades ou por luta, e Deus é que nos entrega e nos dá a vitória. Sabe, por isso uma grande lição que nós tiramos aqui desse texto é o reconhecimento da grandeza de Deus e da soberania de Deus sobre as nossas vidas e a voluntariedade de entregar o dízimo. Sabe, dízimo não é obrigado, dízimo não é algo que eu tenho que fazer, não é, conforme nós lemos lá no início o título dessa lição de hoje, melhor dizendo, né? E aí, é um ato de culto? Será que isso é um culto? Será que isso é uma obrigação que eu tenho que fazer? Não, dízimo não é obrigação, dízimo faz parte do culto, dízimo faz parte, uma adoração que eu faço a Deus, que eu entrego a Ele. E Deus espera que nós sejamos voluntários a fazer isso, a entregar o dízimo. A segunda etapa desse estudo, e aí eu quero tratar com você também, de uma maneira bem simplificada, evidentemente, que o nosso tempo é curto, é sobre o dízimo de Jacó. Jacó, ele era um homem perspicaz. Jacó, ele era um homem que sempre vivia dando golpe, um homem que sempre vivia aprontando todas. Mas, porém, no capítulo 28 de Gênesis, Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele reconheceu
a dependência que ele tinha de Deus. Ele se mostrava ali cansado e aflito. E é interessante, em que momento Jacó fez o voto de dízimo ao Senhor? Nós vamos estar lendo isso. Quero convidar você a estar lendo comigo. Gênesis 28, de 20 a 22, que diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, por aqui, por esse texto, nós podemos entender que o dízimo, ele é necessário eu ter uma experiência com Deus. É necessário eu entender que Deus, ele recebe o meu dízimo. Eu entrego o dízimo, Deus recebe o meu dízimo. E olha só, Gênesis 28, de 10 a 16, eu não vou estar lendo esse texto, mas queria convidar você a estar lendo esse texto. Trata da experiência que Jacó teve com Deus. E olha só que coisa bonita. Jacó teve a experiência com Deus e logo em seguida, Jacó entende que o dízimo estava associado ao seu culto. Olha só o que diz Jacó 28, 18 a 19. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó também associou essa experiência ao culto. Outra coisa importante que aconteceu na vida de Jacó, diz lá em Gênesis 28, 20, que é a dependência de Deus. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa. Olha só como é importante nós termos na nossa vida esse entendimento de que o dízimo é algo espiritual. O dízimo é algo que eu entrego a Deus. O autor de Hebreus 7, 8 nos diz que o dízimo aqui eu entrego para os homens, mas ali, ou seja, no mundo espiritual, eu entrego para aquele que vive e reina para sempre. Então, nós entendemos que o dízimo é algo espiritual e por isso que Jacó precisou dessa sequência de eventos para poder fazer um voto a Deus. E olha só que bonito que aconteceu. Em Gênesis 28, 21 e 22, manifestou-se o propósito. E diz assim, continuando, o versículo diz: e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Primeiro, Deus seria exclusivo na sua vida. Dependência de Deus. E muitas vezes nós passamos por crise financeira, o país passa por crise financeira e é o que nós estamos vivendo hoje. Mas quando nós temos essa certeza de que a nossa dependência vem de Deus, nós entregamos o dízimo ao Senhor, manifesta-se o propósito. Segundo, a casa de Deus será erguida. Olha só a importância do dízimo, erguer a casa de Deus, sustentar a casa de Deus. E terceiro, seu dízimo seria dado. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão: para nós sermos dizimistas na casa de Deus, precisamos ter uma experiência espiritual com Deus. Jacó, ele pediu presença, proteção, provisão e paz. Ou seja, tudo isso, esse guarda-chuva completo é o guarda-chuva daquele que tem o Senhor soberano na tua vida. Ou seja, o homem, a vida do homem não consiste em quantidade de bens. A vida do homem não consiste numa vida financeira assim, de sucesso.
O que nós precisamos é da bênção de Deus sobre a nossa vida. O que nós precisamos é que a bênção de Deus seja estabelecida na nossa vida como foi estabelecido na vida de Jacó. E duas palavras assim nós resumimos essa parte da vida de Jacó. A primeira é propósito, ou seja, Jacó tinha aquele passado todo depois que ele teve um encontro real com Deus. Ele começou a ter a vida de propósito, uma vida de depender de Deus, uma vida de conhecer mais Deus. E a segunda é uma vida de compromisso com Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos uma profundidade de Deus, nós entendemos que o dízimo faz parte da nossa vida, de nós entregarmos a Deus e de nós cultuarmos a Deus. Por isso, a nossa lição hoje, ela trata disso, sobre ato, sobre culto, sobre algo que realmente nós entregamos a Deus. Bem, o terceiro aspecto desse estudo que nós vamos tratar é sobre o dízimo no Antigo Testamento, né? Nós já falamos lá no início que o dízimo começou com Abraão há 430 anos de Moisés, por isso muitas vezes alguns irmãos tratam, não, isso é coisa do Antigo Testamento, eu não vou fazer porque é coisa da Antiga Aliança. Não, o dízimo começou, mas dentro da lei, quando ela foi incorporada à lei, ela teve a sua importância, e é isso que nós vamos tratar hoje. Olha só, Levítico 27, 30 a 34, diz assim: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, ou seja, tudo. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Isso era a regra do Antigo Testamento. O dízimo de seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentro dos ruins, nem fazer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. O dízimo em Israel é em forma de mandamento. Isso aí nós lemos em Levítico e está muito claro isso aí, em forma de mandamento conforme para o povo de Israel. E havia penalidade para quem não entregasse o dízimo, tá? A penalidade era clara que se você não entregasse, você pagava depois 1/5 e aí vai com todas as regras que nós lemos. Se o juiz e sacerdote não entregasse o dízimo, o povo penava, o povo sofria a penalidade de Deus. E olha só a importância. Então, o dízimo no Antigo Testamento, ele é tratado da seguinte forma. Primeiro, era uma ordem de Deus. E segundo, e essa parte eu queria assim destacar bem, era destinado ao sustento dos sacerdotes e ministros da casa de Deus. Olha o que diz Números 18, 21. Deu aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fizerem ao servirem na tenda do encontro. Ou seja, o dízimo, ele tinha um destino. O dízimo, ele era para atender aqueles que trabalhavam no santuário, na casa de Deus. E o dízimo era direcionado ao sustento da obra de Deus. Podemos resumir o dízimo no Antigo Testamento assim: o dízimo era direcionado ao sustento da obra de Deus. Olha só que bonito. E aí, será que você tem entregue o dízimo? Será que você tem colocado isso no teu coração para nós sustentarmos os obreiros da casa de Deus? Sustentarmos a obra de Deus? Assim era o dízimo no Antigo Testamento. Agora, eu queria tratar com vocês o dízimo no Novo Testamento. E aí, falamos no dízimo no Novo Testamento? Sim, Jesus falou e nós temos muitas passagens. Mas eu não queria, assim, abrir muito leque, não. Eu queria me prender a alguns questionamentos que nós ouvimos na igreja
dizendo que as pessoas não vão dizimar porque isso não está muito claro na Bíblia, é coisa do Antigo Testamento. Não, Jesus falou sobre dízimo. Eu queria convidar você a estar lendo comigo Mateus 23, 23, que diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Que aquelas são essas? O dízimo do Senhor. Bem, esse versículo é a ponte do Antigo e do Novo Testamento. Esse versículo, no Novo Testamento, nós tratamos da graça, a graça salvadora de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e cumpriu a missão dele aqui na terra. Jesus, ele nesse versículo 23, ele em nenhum momento critica os fariseus a darem o dízimo. Olha só como é importante nós entendermos o versículo. Em nenhum momento. Jesus, é claro, a crítica de Jesus é por eles tornarem o dízimo como algo importante e de favorecer Deus a ele, de alcançar o favor de Deus na vida dele. Não, Jesus estava orientando, e inclusive os chamou de hipócritas, porque eles tinham que fazer o serviço completo, o combo completo, né? Eles não queriam praticar os preceitos do Evangelho, que são justiça, misericórdia, fidelidade ao Senhor. Não, eles queriam simplesmente entregar o dízimo e está tudo certo. Não, não é isso. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que nós tenhamos uma conduta cristã, uma conduta real na presença dele, e que essa conduta real, nós possamos ser dizimistas e aí validar esse dízimo na presença de Deus. Olha só que coisa profunda esse versículo. Se eu entrego o dízimo por entregar e não faço, não tenho uma conduta cristã, eu invalido meu dízimo na presença de Deus. Lembra que nós falamos que dízimo é algo espiritual? Lembra que nós falamos que o autor de Hebreus diz que aqui eu entrego para os homens, mas ali, no mundo espiritual, eu entrego para aquele que vive e reina para sempre? Então, é isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus nos trouxe no Novo Testamento. Nós entregarmos o dízimo e estarmos e termos uma conduta cristã na sociedade, temos uma conduta cristã na família, temos uma conduta cristã onde quer que estejamos. Bem, resumo dessa parte do dízimo no Novo Testamento. Eu não posso entregar o dízimo omitindo a conduta cristã, que é misericórdia, justiça e fidelidade a Deus. E eu queria deixar isso para você, queria deixar isso bem massificado, para que o Senhor possa estar falando com você e que você possa entender que é um combo. É um combo. Eu ter uma conduta cristã, estar na presença de Deus e entregar o dízimo. Bem, e aí estamos chegando à conclusão desse estudo. E a conclusão desse estudo, eu não poderia deixar de falar de dízimo sem falar de um versículo que é o versículo que mais trata de dízimo na palavra de Deus, que é Malaquias 3:10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu fiz esse desenho aqui porque é um desenho que, para nós simplificarmos o entendimento desse versículo de Malaquias 3:10. O primeiro é mandamento?
Sim, é mandamento. Aqui o autor diz: tragam, está no imperativo. É o mandamento de Deus. Mas esse mandamento, e aí? Qual o montante do dízimo? O montante do dízimo é todo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Ah, irmão, mas eu devo dar o dízimo do bruto, do meu salário bruto ou do meu salário líquido? Meu irmão, é todo o dízimo, é de tudo que você recebe. Sabe, isso é importante nós entendermos isso no nosso coração. Quando Deus abre as comportas do céu, nós vamos estar vendo aqui mais um pouquinho à frente, Deus abre tudo sobre a nossa vida. E o terceiro aspecto, tem promessa para o fiel? Sim. O propósito é para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos. Olha só, tem promessa para o fiel? Tem promessa sim, promessa de derramar sobre nós as bênçãos do Senhor, que nós não vamos ter nem onde guardar. Olha só que coisa bonita de nós falarmos do nosso Deus. E por fim, qual a finalidade do dízimo? A finalidade do dízimo é para que haja alimento na minha casa. Esse é o propósito do dízimo, para que haja alimento, para que nós possamos sustentar a obra de Deus, sustentar missões, sustentar os nossos ministros, nossos pastores, nossos levitas na casa de Deus. Essa é a finalidade do dízimo. E com isso nós concluímos esse estudo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e que você vai entender que dízimo é um ato de culto. Dízimo não é uma obrigação. Dízimo é algo que eu entrego a Deus de todo o meu coração como parte do meu culto. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, se você ainda não é dizimista, para que você assim seja, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, como diz Malaquias 3:10. Assim eu encerro esse estudo e quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Quero agradecer ao pastor Jarbas, o nosso líder do Ministério Deeper, pela a oportunidade também de estar aqui. E quero agradecer aos nossos professores, Glória e Gilmar, também por nós estarmos juntos nesse ministério, aprendendo e ensinando a palavra de Deus. Ore pelo nosso pastor Jarbas, ore pelos nossos professores, pela professora Glória e pelo professor Gilmar, e por toda a nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Irajá, cujo presidente é o pastor João Emílio. E muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar com você. Deus te abençoe e aprenda mais e mais da palavra de Deus.